de saber, com toda sinceridade, eu fico torcendo para que um desses 8 tiros, um desses 8 balaços realmente acerte o nosso planeta. Porque a raça humana, meus amigos, não merece viver nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Olá, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, da Rede Ômega Central, meu balão aprimoramento da educação científica, e esta é a nossa oficina de astronomia de número 508. E hoje nós vamos abordar um asteroide que há poucas semanas ocupou um espaço considerável na mídia, representando uma ameaça em potencial para o nosso planeta. Vamos analisar o que tem de cientificamente estabelecido até o momento em relação a este projeto. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que aqueles que se interessam pelo que está acontecendo no céu não podem simplesmente deixar de ter um exemplar do Anuário Astronômico Catarinense, autoria do professor Alexandre Amorim, lá no Núcleo de Estudos, Observações Astronômicas, José Basilico Souros. Aqui dentro, meus amigos, nós encontramos calendário, mapas celestes, listas de fenômenos astrológicos, dia a dia, mês a mês, as posições do Sol e da Lua, dos planetas, posições dos satélites de Júpiter e de Saturno, chuvas de meteoros, aparição de cometas brilhantes, ocultações de estrelas por asteroides, ocultações de estrelas e planetas pela Lua, notas históricas e muito mais. Você pode fazer o seu pedido do Anuário Astronômico Catarinense lá na loja virtual da Wiclap, citando o número do item, 69156. Portanto, não perca tempo e reserve já o seu exemplar. Nós recomendamos, realmente vale a pena. Muito bem, vamos ver se temos mais algum merchandising. Temos. Vocês já conhecem o meu trabalho e divulgado um atlas pessoal de nuvens e ótica atmosférica? É uma obra em 2 idiomas, português e inglês, que já tem reconhecimento internacional e é um trabalho único sem similares no Brasil. Publicação da Rede Ômega Central, publicação digital, que você pode adquirir por apenas R$ 99,90 lá no site, usando um Pix da Rede Ômega Central para fazer o seu pagamento. universoastronomia22@gmail.com, certo? Este trabalho reúne mais de 1.830 imagens com explicações detalhadas, nuvens e fenômenos de ótica atmosférica e quase 200 páginas de textos de apoio e também vários apêndices muito úteis. Muito bem, vamos ao assunto de hoje. Asteroide descoberto pouquinho antes do final do ano de 2024, mais precisamente no dia 27 de dezembro, pelo projeto NATLAS, que é a abreviatura de Asteroid Terrestrial Impact Less Alert System, ou Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Tá? Ele faz parte de uma família de asteroides rasantes que passam muito próximos da Terra, conhecida como NEOs, na sigla em inglês, objetos próximos à Terra. Entre esses objetos existe uma família conhecida como os asteroides Apolo, assim chamados por causa do primeiro descoberto, o asteroide 1862 Apolo. São astros que cruzam a órbita terrestre, cortam a órbita da Terra, possuem um semi-eixo maior orbital maior que uma unidade astronômica. Lembramos que uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros, e possuem distâncias de periélio menores que a distância da Terra quando ela se encontra no ponto mais afastado do Sol, ou afélio, ou seja, distâncias periélicas inferiores a 1,017
unidades astronômicas. Qualquer asteroide que atenda a esses pré-requisitos é considerado um membro da família de asteroides Apollo. E existem muitos asteroides nessa família, sendo que, aos 27 de dezembro de 2024, foi descoberto mais um objeto que está provisoriamente designado como 2024 YRUAC. Essa imagem aqui é de 27 de janeiro, já agora de 2025. Tá? Esse pequeno pontinho aí, perdido nesse campo estelar. Muito bem, até aí apenas mais uma descoberta de um asteroide, em particular o asteroide Abol. Tá? Aqui nós temos os elementos que caracterizam a órbita desse objeto. Sem eixo maior, cerca de 2,5 unidades astronômicas. Distância no periélio, menor distância ao Sol, 0,85 unidades astronômicas. Distância no afeto, maior distância do Sol, 4,18 unidades astronômicas. Uma órbita elíptica com excentricidade, digamos assim, nem muito grande, nem muito pequena, certo? Com 66. A excentricidade de um elipse pode variar de 0 até 1. Tá? Isso aqui é 0,66. Ele demora 1.458 dias para fazer uma órbita em torno do Sol e a sua órbita está inclinada em apenas 3,4 graus em relação ao plano da órbita terrestre em torno do Sol, que é também conhecido como um plano da eclíptica. Então é uma órbita cujo plano está bastante próximo do plano da eclíptica, certo? Os dados físicos prováveis que foram levantados até o momento indicam uma massa da ordem de 2 vezes 10 a 8 kg, um diâmetro de apenas entre 40 e 90 metros, ainda não se sabe com certeza, uma densidade média provável, mas não ainda 100% comprovado, da ordem de 2,6 gramas por centímetro cúbico. E isso sinaliza para uma composição rochosa onde praticamente não existe um teor significativo de metais. O período de rotação em torno do próprio eixo é cerca de 3 décimos de hora, o que está sendo de 18 minutos. Tá? Ou seja, o dia, entre aspas, lá na superfície desse asteroide, dura cerca de 18 minutos. Tá? 18 minutos. Isso quer dizer que, digamos assim, a grosso modo, nasce o Sol, 9 minutos depois o Sol já se põe, tá? São 9 minutos. Então, meio-dia local ocorre cerca de 4 minutos e meio após o nascer do Sol. Coisa, hein, meu diretor? Isso aí é uma coisa realmente que dá o que pensar, né? É um mundo que gira bastante rápido. Bem, após a descoberta do cálculo da órbita, os astrônomos se deram conta de que no dia de Natal do ano passado, 2024, este objeto cruzou a apenas 828 mil quilômetros de distância da Terra. E, na época, ele ainda não havia sido descoberto. Tá? Teria sido encontrado, só seria encontrado 2 dias após. A próxima grande aproximação ao nosso planeta vai acontecer em 17 de dezembro de 2028. E aí, aos 29 de janeiro de 2025, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides emitiu um aviso sobre o risco potencial de uma colisão da Terra com este asteroide, não na aproximação de 2028, mas da aproximação seguinte, que está marcada para 22 de dezembro do ano 2032. Então, surgiu aí um alerta, né, de que esse objeto poderia efetivamente colidir com a Terra e, digamos assim, a zona de perigo, a zona geográfica de perigo, de impacto, seria uma faixa na superfície terrestre que vai para o leste do Oceano Pacífico, lá na altura da linha do Equador, passando ao sul do Panamá, norte da América do Sul, ali naquela região das Guianas, inclusive pegando o Amapá, no território brasileiro, o Oceano Atlântico Equatorial, centro da África, sudoeste da Península Arábica, norte do Oceano Índico, a Índia e terminando lá em Bangladesh. Aqui tem uma imagem que mostra essa faixa de perigo, pegando apenas a região continental, desprezando aqui a parte sob o
o Oceano Pacífico. A imagem seguinte, inclusive, ela é menor e nos assinala algumas cidades grandes que estariam na rota de perigo. Por exemplo, Bogotá, na Colômbia, capital da Colômbia, Abidjan, Lagos, Khartoum, Mumbai, lá na Índia, e Dhaka, em Bangladesh. Tá? Esse seria o corredor de risco maior no caso de uma colisão em 2032. Tá? Essa colisão, se acontecesse, seria um evento importante dos amigos, do ponto de vista dos seus efeitos devastadores, porque se estima que esse asteroide poderia liberar uma energia equivalente a quase 8 megatoneladas de DND, e ele entraria inicialmente na atmosfera terrestre com uma velocidade da ordem de 17,32 km por segundo. Se a gente vai fazer a conversão de unidades, a gente conclui que essa velocidade é equivalente a Mach 50, ou seja, 50 vezes o valor da velocidade do som no ar em circunstâncias normais. É um deslocamento, na realidade, muito hipersônico. Tá? Se esse objeto é de composição rochosa, não incorpora um percentual importante de metais na sua composição, então ele provavelmente se destruiria no seu percurso atmosférico, sem atingir o solo, sem cair no oceano ou em terra firme. Tá? Então, em princípio, a gente poderia, nessa eventualidade, descartar, por exemplo, a ocorrência de tsunamis ou a formação de uma cratera de impacto. Mas uma explosão na atmosfera poderia gerar, mesmo assim, danos semelhantes àqueles que foram observados quando da incursão do bólido de Chelyabinsk, em fevereiro de 2013, lá na Rússia. Tá? Naquele caso, o objeto explodiu na atmosfera, pequenos meteoritos caíram no solo, mas o objeto principal explodiu na atmosfera, causando uma grande onda de pressão que estilhaçou vidros e danificou estruturas naquela cidade, provocando ferimentos por cacos de vidro, estilhaços de vidro, em cerca de 1.500 pessoas que foram atingidas em decorrência daquele fenômeno. Né? E no caso desse objeto ter um diâmetro superior a 90 metros e de efetivamente resistir ao voo na atmosfera e impactar a superfície, os danos poderiam ser muito maiores, né, dependendo do ponto terminal exato da sua trajetória. Aqui nós temos uma imagem do bólido de Chelyabinsk, de 15 de fevereiro de 2013. Isso aqui não é o Sol não, meus amigos. Isso aqui é o bólido, que em determinado momento da sua trajetória chegou a ser mais brilhante no céu do que o Sol. Chegou a produzir sombras no solo, a gente observa nas filmagens que foram feitas, sombras diferentes das sombras projetadas pelo Sol e mais intensas, inclusive. Tá? Bem, esse asteroide, o 2024 YR4, ele atingiu a classificação número 3, o nível 3, numa escala de riscos de impacto, conhecida como a escala de Torino. Tá? E essa classificação é a segunda maior até agora já estabelecida. Ela perde apenas para esse asteroide aqui, o 99.942 Apophis, que atingiu o nível 4, lá no finalzinho do ano de 2004, tá? Gerando inclusive bastante apreensão naquela época. O que é a escala de Torino? Bom, não existe só a escala de Torino, existe também a escala de Palermo. São escalas criadas pelos astrônomos para quantificar a ameaça que asteroides rasantes à Terra podem oferecer para o globo terrestre. A escala de Palermo ela é definida numa escala logarítmica que vai medir o risco de impacto de um asteroide rasante à Terra. E a escala de Torino, ela é simplesmente uma escala de 0 a 10, uma escala descontínua, né? Você tem 0, 1, 2, 3, etc., até 10, sendo que 0 significa um objeto que absolutamente não oferece risco para o nosso planeta,
e 10 é o risco máximo, onde nós temos praticamente 100% de probabilidade de uma colisão acontecer. Tá? Nesse slide nós temos aqui os números da escala de Torino. A resolução da imagem está um pouco baixa, mas esses comentários aqui não nos interessam. Interessa aqui esses números e as cores. Então nós temos a situação, digamos assim, que absolutamente não nos preocupa, o nível 0. O nível 1 também, praticamente o nível verde, né? Não há ameaças. Entre 2 e 4, 2, 3 e 4 já temos uma situação de atenção, né? Um alerta amarelo, digamos assim. 5, 6 e 7, um alerta laranja. E 8, 9 e 10, um alerta vermelho, tá? Ou seja, grande probabilidade de colisão com a Terra. Então, o Apophis chegou ao nível 4, lá em fins de 2004, e esse asteroide 2024 YR4, no início, em janeiro de 2025, atingiu durante alguns dias o nível 3. Tá? Aqui existe um gráfico onde a gente vê no eixo horizontal a probabilidade de impacto, né? Um número entre 0 e 1. Aqui, vejam, 0,99 é praticamente 1, né? É praticamente 100% de risco de colisão. E aqui, né, cerca de 1% de risco de colisão e frações menores que 1%. E aqui no eixo vertical nós temos duas quantidades. A energia cinética em megatons de TNT, que seria liberada pelo impacto de um objeto de 20 metros de diâmetro, seria da ordem de 1 megaton. Um objeto com 100 metros de diâmetro, que é aproximadamente aí o tamanho desse objeto 2024 YR4, em torno de 100 megatons, né? Um objeto com 1 km 10 na 5, né? E assim por diante. Aqui a gente tem, então, para essa probabilidade de impacto e esses diâmetros e energias liberadas num impacto eventual, o nível 0 da escala de Torino, ocupando toda essa região do gráfico, né? O nível 1, também não nada ameaçador, e a parte preocupante, né, começa aqui nessa banda amarela, onde o nosso objeto está posicionado aqui, e o Apophis esteve aqui no nível 4, lá no final de 2004. Né? E aqui as piores situações possíveis, né? Grande risco e impacto praticamente certo, né? Praticamente confirmado. Bom, isso é a escala de Torino. Na escala de Palermo, nós temos um número que pode variar continuamente e não descontinuamente como é na escala de Torino. Na escala de Palermo, se você tiver, por exemplo, um valor menos 2, isso quer dizer que nós temos 1% de probabilidade de impacto em relação ao risco médio que a Terra sempre enfrenta. Porque vocês sabem, a todo momento estão penetrando na atmosfera corpos, meteoroides, né, e pequenos asteroides de todos os tamanhos possíveis, com alguns metros de diâmetro, frações de metros de diâmetro, centímetros, milímetros de diâmetro, etc. O valor 0 na escala de Palermo indica que a probabilidade de impacto é igual ao risco médio que a Terra enfrenta no cotidiano, em circunstâncias normais, e se você tiver, por exemplo, um valor igual a mais 2, isso significa que o risco de impacto é 100 vezes maior do que a média, do que a ameaça média com a qual nós convivemos diariamente. Tá? Então, são essas as duas escalas que existem. Como é que se calcula esse número na escala de Palermo? Ele é calculado por essa fórmula aqui, ó, logaritmo decimal de R, onde o R é IP vezes a energia elevado ao expoente 4/5 dividido pelo ΔT. O ΔT vem a ser o intervalo de tempo que existe entre o momento considerado e até o momento calculado do impacto. O E representa a energia que seria emitida durante o impacto, se esse impacto acontecesse, e o IP seria a probabilidade de ocorrer o impacto. Tá? Então isso nos dá um número, né, associado a um determinado objeto dentro dessa escala de Palermo. Tá? Vamos fazer uma pausa para o merchandising? Uma pausa para o merchandising, meu diretor. Ordens do diretor, o que eu vou fazer? Né?
Você já adquiriu o seu exemplar de A Arca de Bolvetóia? É uma publicação da rede Ômega Centauri, de minha autoria, onde a gente combina realidade com ficção científica, em torno de um tema que geralmente costuma ser cativante. As reações da humanidade quando ela descobre ou quando ela confirma a existência de inteligência extraterrestre. Tá? Nós temos recebido comentários bastante alentadores a respeito desse trabalho, o que muito nos deixa, digamos, satisfeitos, e convidamos você também a descobrir e emitir o seu parecer. O exemplar custa apenas R$ 39,90, você pode pagar através do Pix da rede Ômega Centauri, universoastronomia22@gmail.com, tá? E assim obter o seu exemplar de A Arca de Bolvetóia. Muito bem, falando nessa questão aí de risco de colisão de asteroides, os astrônomos estão atualmente desenvolvendo diversos programas de busca sistemática de objetos rasantes à Terra, tá? O que permitiu, nos últimos anos, elaborar uma lista de riscos que é permanentemente atualizada e onde estão catalogados todos os objetos que, em maior ou menor grau, possam oferecer alguma ameaça de colisão com o nosso planeta. Tá? Ou seja, o que significa especificamente isso? São todos aqueles objetos aonde se atribuiu uma probabilidade de impacto não nula, tá? Por menor que seja essa probabilidade. Sendo diferente de zero, o objeto já é incluso nessa lista de riscos. E qual é o objeto número 1, o mais, em tese, o mais ameaçador nessa lista? É um pequeno asteroide conhecido como 2023 VD3, que tem um diâmetro estimado entre 11 e 24 metros e que poderá impactar o nosso planeta precisamente às 17h09, hora de Greenwich, dia 8 de novembro do ano de 2034. Bom, nós lembramos que essa dimensão aqui, entre 11 e 24 metros de diâmetro, é grosseiramente comparável ao diâmetro do objeto que produziu o bólido lá na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, em 15 de fevereiro de 2013. Tá? Então, em princípio, se essa colisão se confirmar, se esse objeto realmente ingressar na atmosfera terrestre, nós vamos ter um evento semelhante a Chelyabinsk, só que, se esse objeto atingir uma cidade importante, uma cidade grande, ou mesmo uma cidade pequena, olha, os danos serão consideráveis. Tá? Não pensem que é um objeto pequeno, mas se ele efetivamente impactar no solo, dependendo de onde isso ocorrer, poderá ser um desastre muito grande. Tá? Existe dentro dessa lista de riscos um subconjunto da lista chamado lista de riscos especiais, ou seja, objetos ainda mais mortíferos em potencial. E no presente momento, só 2 objetos fazem parte dessa lista. O asteroide 101.955 Bennu. Bennu é o nome de uma ave mitológica egípcia, mais ou menos parecida com aquela da mitologia grega, a fênix, né? Que tinha a propriedade de renascer a partir das suas próprias cinzas. Né? Esse objeto tem um diâmetro da ordem de 500 metros, aproximadamente, né? E poderá impactar no nosso planeta às 20h24, hora de Greenwich, seriam 17h24, hora de Brasília, do dia 24 de setembro, no ano 2182. Tá? E também o objeto conhecido como 29.075-1950 DA, que é maior, tem em torno de 1.300 metros de diâmetro, quase 3 vezes o tamanho do asteroide Bennu, que poderá impactar às 23h48, hora de Greenwich, em 16 de março do ano 2880. Então, são possibilidades, né,
que a Terra enfrenta. O asteroide Bennu, ele é muito interessante porque ele foi descoberto em 1999. Ele é um asteroide do tipo Apollo, assim como o 1950 DA. Ele é rico em carbono, portanto não é um objeto metálico. Isso sinaliza para uma composição, uma textura rochosa mais frágil, né? E em 2016, a NASA lançou uma sonda automática chamada OSIRIS-REx, que pousou na superfície desse asteroide em 20 de outubro de 2020. Essa sonda recolheu um pouco de amostras do solo, colocou em um recipiente especial e voltou para a Terra. Chegou na Terra em setembro de 2023 e os cientistas tiveram a oportunidade de analisar em laboratório um pouco de poeira, do regolito, como se diz tecnicamente, a poeira, o solo extraído diretamente da superfície desse asteroide. E a surpresa, meus amigos, foi enorme. Pasmem só, foi possível identificar lá no regolito do asteroide Bennu todos os 20 aminoácidos que compõem as proteínas dos seres vivos na Terra. E mais, eles acharam também as 5 bases nitrogenadas que aparecem nas moléculas de DNA e RNA. A timina, a adenina, a citosina, a guanina e a uracila. Tudo isso, meu diretor, lá na superfície do asteroide Bennu. Que coisa séria, né? Ou seja, trata-se de um objeto muito antigo, que remonta provavelmente às origens do Sistema Solar, há quase 5 bilhões de anos atrás, e isso demonstra que as substâncias, os tijolos básicos para a construção de células, de moléculas autorreplicantes, como DNA, etc., já estavam disponíveis no meio interplanetário, largamente disseminados pelo meio interplanetário, logo após os processos que deram origem ao Sistema Solar. É realmente fantástica essa descoberta. E existe um estudo divulgado recentemente lá na revista Icarus, em 2019, onde os astrônomos isolaram um período de 3 décadas entre 2169 e o ano 2199, onde o asteroide Bennu tem 8 oportunidades em potencial de colidir com a Terra. Em 30 anos, 8 aproximações que podem resultar numa colisão com a Terra. E quer saber com toda sinceridade, meu diretor, com toda sinceridade, eu fico torcendo para que um desses 8 tiros, um desses 8 balaços realmente acerte o nosso planeta. Porque a raça humana, meus amigos, não merece viver nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Haja visto o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo, não só com o planeta, com a natureza e até com os nossos próprios semelhantes. Nós não merecemos viver na Terra. Não, que caia onde tiver que cair, né? Enfim, que faça uma faxina nesse planeta, né? Porque está precisando. Olha, a raça humana é um lixo. A raça humana é um lixo. Bom, quer cortar isso aí, meu diretor? Pode cortar, mas eu assino embaixo. Pode deixar, não precisa cortar. Pode deixar, inclusive, começar o vídeo. Pode ser, não tem problema. Pode ser, concordo. Faça o que a sua consciência mandar. Ah, que barbaridade. O cara liga a televisão aí e fica enojado com as notícias que vê. Né? Não só nacionais, como internacionais. É uma tristeza. Meu Deus do céu. Bom, aqui temos uma imagem, não é uma imagem ótica, é uma imagem de radar feita a partir da Terra, com baixa resolução, do asteroide 1950 DA, né, que é um desses impactadores em potencial aí do nosso planeta, que está lá na lista especial, né? E aqui uma imagem do asteroide Bennu, onde a sonda OSIRIS-REx pousou em 2020, recolhendo um pouco de amostras de solo e tendo retornado essas amostras para a Terra.
Bem, quais são as informações mais atualizadas sobre esse objeto 2024 YR4, descoberto no final do ano passado? No dia 30 de abril de 2025, ele foi rebaixado para o nível 0 na escala de Torino, ou seja, está definitivamente afastada a possibilidade de um impacto com o nosso planeta. Tá? Mas é curioso observar que persiste uma probabilidade, em torno de 4%, de que ele possa cair não na Terra, mas na superfície lunar, na sua aproximação de 2032. Também novas observações feitas com o telescópio espacial James Webb apontaram um diâmetro provável um pouquinho menor do que tinha sido estimado inicialmente, ali na faixa de 53 a 67 metros de diâmetro. Então, certamente, esse objeto vai continuar sendo monitorado pela comunidade astronômica e, se efetivamente colidir com a Lua em 2032, vai ser um evento que vai merecer muita atenção, não só por parte da comunidade científica, como também por parte da mídia e da população em geral. Vamos aguardar para ver o que acontece. Fica aqui o nosso convite para que você também adquira a publicação Dossiê VASP 169, caso encerrado, um trabalho do núcleo da Associação para a Investigação de Fenômenos Incomuns, vinculada à rede Ômega Centauri. É um trabalho de minha autoria, 184 páginas, onde nós analisamos em profundidade uma das ocorrências ditas ufológicas mais icônicas da casuística brasileira. Um avião de passageiros que haveria sido perseguido por um suposto disco voador na madrugada de 8 de fevereiro de 1982. Esse caso é famoso até hoje, completou recentemente 40 anos, e nós tivemos a oportunidade de efetuar uma nova investigação sobre essa ocorrência. O nosso conselho é que você não emita opinião sobre esse caso sem antes ler este documento, que está sendo disponibilizado como uma monografia técnica, né? Publicação da rede Ômega Centauri. Bem, tem também o meu livro intitulado Meu Universo, publicado no início do ano passado, também pela rede, né? Onde eu conto um pouco das minhas experiências ao longo de meio século como estudante de astronomia. Ainda me considero um estudante, ainda me considero um ignorante, um iniciante, né? O que eu sei é uma gotinha d'água e o que eu ignoro é um oceano. Alguém já disse isso, né, meu diretor? Não estou me lembrando agora exatamente quem foi, mas eu assino embaixo. É assim que eu me considero, ainda um humilde iniciante. Em Djavan, não sei, mas se foi o Djavan, ele já copiou de outro. Não é o original dele. Bem, a rede Ômega Centauri tem disponibilizado várias publicações digitais. Nós, inclusive, na oficina de Astronomia 505, fizemos um resumo disso. Está aí disponível no canal, é só você acessar. Porque nós entendemos que elas são importantes para a preservação do meio ambiente, elas permitem uma maior acessibilidade e também reduzem os custos de produção. Tá? Quem adquire uma dessas publicações está autorizado a imprimi-la e encaderná-la no formato que julgar mais conveniente, se desejar assim, se desejar também não precisa, né? Portanto, nós pedimos o seu apoio para essa ideia também, que é uma ideia que ajuda a preservar o nosso planeta. E deixo finalmente o convite para que considerem a possibilidade de assinarem o nosso portal Ciência e Cosmos, onde existem conteúdos exclusivos sobre efemérides astronômicas, história da ciência, fenômenos atmosféricos, observações astronômicas, crônicas, resenhas, enfim. São apenas R$ 49,90 por ano. Se você for professor, paga menos, R$ 39,90. E se for estudante, apenas R$ 29,90 por ano. Apoiem assim, dessa maneira, o trabalho da rede Ômega Centauri. Meus amigos, essa foi a oficina de astronomia número 508. Nós voltaremos no nosso próximo encontro. Até lá e muito obrigado pela sua atenção.